E aí, como eu prometi, atendendo vários pedidos, nós estamos agora falando sobre altitudes. Por que tanta solicitação? É devido aos problemas que ocorrem com o grande número de advertências em função de altitudes zeradas, pessoas ainda que têm dúvidas como usar as altitudes em casos de versos virtuais, quando dá a diferença entre a altitude do seu projeto com a altitude que já foi certificada, como que você deve agir. E nós não será uma sequência de vídeo como foi o anterior sobre a implantação de marcos, porque o assunto altitude ele não traz assim tantos assunto para tantos vídeos. Então, nós dividimos em dois. Nesse primeiro vídeo, nós estaremos só contextualizando este tema, esse assunto de altitudes. E no segundo, aí sim, nós traremos casos concretos, estudo de casos, advertências e algumas soluções quando você tem algumas dúvidas. Então, vamos lá. Nós não temos tanto a falar, porque tudo que eu falar aqui, vocês já estudaram, tanto no curso, algumas nós já estudamos no curso primário, ou quando se fala em fuso, meridiano central, então não é necessário nem entrar nesse assunto. E o sistema geodésico e coordenadas, UTM, geográficos também, nós já estudamos no segundo grau. E na faculdade a gente complementou isso tudo. Quem não fez faculdade nos cursos técnicos também é muito falado sobre isso. Então não tem por que a gente estar martelando muito nesse assunto teórico. Mas vamos dar uma pincelada, uma relembrada, só para contextualizar mesmo. Na primeira e na segunda normas, era usado o sistema de coordenadas UTM. Essas coordenadas UTMs, elas são coordenadas planas. É como se nós pegássemos uma bola e abríssemos essa bola. E esse sistema de coordenadas, ele é dividido, vamos mostrar uma imagem aqui, em 60 fusos de 6 graus de amplitude cada um na longitude. Portanto, a cada fuso aqui desse tem 6 graus de diferença. Então, suponhamos que eu esteja no meridiano 22, suponhamos não, realmente eu estou no fuso 22. O meridiano central é 51. Então, o meu projeto todo que for feito neste local onde eu estou, nessa zona 22, ele tem que ser informado. Agora, se ele for feito em latitude e longitude, eu já não preciso me preocupar em informar fuso e nem meridiano. Mas na UTM, sim. E o INCRA, na terceira norma, aboliu esse uso de UTM. E o que nós temos visto acontecer é que alguns profissionais ainda enviam memoriais para o cartório de imóveis certificados com coordenadas UTM. Eles podem ser enviados na planilha como UTM, porém o sistema do CIGEP transforma todas em lat-long porque é o sistema atual usado. E por isso que às vezes dá uma certa diferença de área quando você envia em planilha, você trabalha todo o seu projeto em UTM e retorna a área do sistema geodésico. Porque na UTM você não vai usar altitude, não existe isso de uso de altitude. E às vezes o colega, o cartorário solicita assim, eu quero um memorial tradicional. E eu já vi acontecer do colega achar que tradicional se refere ao UTM. Então ele faz o memorial usando o TM e usando altitude, porque vê altitude no projeto dele. Ou às vezes ele faz o memorial em UTM sem usar altitude. Usando altitude ou não usando, ele não pode fazer um memorial em UTM, em primeiro lugar, porque ele está, não seria o termo certo plagiando, mas é como se estivesse fazendo uma modificação no memorial original do CIGEF, que é em latitude e longitude. Então, ele não pode nunca, nunca, jamais entregar um memorial em sistema de coordenadas UTM por tudo isso. Porque o UTM não leva em conta a altitude, porque a área vai dar uma área diferente e porque ele estaria plagiando, ou modificando, ou alterando o memorial original, que é em lat, long e altitude. Bom, então nós temos essas distorções entre a área calculada e a área real. Por quê? Devido a isso que eu falei. Então, as áreas calculadas na primeira e segunda norma, elas dão distorções em relação à área calculada no CIGEF. Quando o cartorário fala, não vou, quem não levou para a verbário GEL,
até 2013, e que está levando agora, o cartorário não aceita, ele solicita para que se transforme, que certifique através do CIGEF, porque dará essa diferença de área. E também transtornos devido a imóveis situados em mais de um fuso. Vamos dar uma pinceladinha nisso aí? Bom, já falamos sobre isso aqui. Vou mostrar para vocês um caso de um imóvel que foi feito. Ele é de Goiás, mas por algum motivo o fuso ficou errado, ou não sei se foi informação do meridiano central, que a gente informava, era o meridiano central e não o fuso, né? E nós temos aqui, então, no I3GEL, um imóvel de Goiás que está aqui, olha aqui onde que ele está. Tá vendo? No Mato Grosso. Por quê? Vamos olhar aqui. Quando você vai no disponibilizador de coordenadas, nós percebemos o seguinte, que o imóvel é de Santa Helena de Goiás. E aqui nós temos as coordenadas X, que é 56 graus. Se você fizer uma conta rápida na sua cabeça, você vai ver que 56 graus pertence ao meridiano central 57. Então, houve um erro aí. Será que foi o erro de quem fez? Ou será que foi um erro do próprio sistema? Ou de quem enviou esse projeto para o sistema? Enfim, algo está errado. Quem for fazer esse GEL, suponha, vai fazer um desmembramento, ele vai procurar lá em Santa Helena esse imóvel e não irá encontrar. Então, ele vai partir do princípio que o imóvel não foi certificado. E, no entanto, quem for fazer o GEL aqui no Mato Grosso de um imóvel que está nesse local, ele vai constar que há uma sobreposição. Então, assim, vai criar dois problemas que ainda não foi criado, porque ainda não foi feito nada disso. Bom, outro caso, se você, suponhamos, você está fazendo um GEL de um imóvel que está na mudança de fuso, transposição de fuso, ali, na mudança, né? Ali onde está encontrando 22 com 23, por exemplo. Porque aqui em Goiás nós temos essa situação de encontro 22 com 23. E você não informa. E você está trabalhando com coordenadas UTM. Se você está trabalhando com coordenadas geográficas, não tem problema, porque ele não tem essa divisão de fuso, de meridiano central. Então, se o imóvel está no fuso 23, ele vai continuar no fuso 23. Não tem esse problema de estar entre o 22 e o 23. Então, se você vai baixar os shapes no AutoCAD e você deixa o programa habilitado para meridiano central automático, então ele vai dividir aquele imóvel. As coordenadas do 22 vai para o fuso 22 e do 23 vai ficar no fuso 23. Então, neste caso, você tem que informar qual é o fuso que você quer, se é o 22 ou se é o 23. E isso é um problema, porque às vezes você baixa um imóvel, já deve ter acontecido isso com vocês, uma parte está em um fuso, outra parte está em outro. Então, você tem que saber qual que é o fuso correto, tirar a linha ali e transferir o que está no outro fuso para o fuso correto. E o sistema geodésico local foi implantado pela terceira norma, e diz lá no Manual Técnico de Posicionamento que o cálculo de área deve ser realizado com base nas coordenadas cartesianas locais referenciadas ao sistema geodésico local. Desta forma, os resultados obtidos expressam melhor a realidade física, quando comparados aos valores referenciados ao sistema UTM. Então, ela expressa melhor o resultado porque ela é a realidade, ela é o sistema real. E as distorções nos valores de área se tornam maiores na medida em que as parcelas aumentam sua superfície. Por quê? Porque o que muda é a distância. Nós deixamos de trabalhar, por exemplo, com o valor plano e passamos a trabalhar com o valor real. E é essa imagem que nós já estamos cansados de ver. Quem, é claro, está cansado, quem lê a norma técnica de Manual Técnico de Posicionamento. E quem já estudou geodésia, essa imagem é uma das mais conhecidas, ela representa bem isso que nós estamos falando, sistema geodésico local, superfície física e esse ponto P. Então, esse ponto P, no plano, ele tem a sua coordenada porque ele tem que mostrar que ele está aqui. Mas se ele for trabalhar
com latitude e longitude, não é necessário, embora ele continue no mesmo lugar, mas não é necessário que a gente informe o meridiano central dele. E vai haver uma distorção onde? Na distância. Por quê? Se nós temos um ponto numa altitude e nós abrimos esse local, suponhamos que a gente pudesse esticar esse local, você vai ver que a distância vai mudar. É claro, olha aqui, essa distância, suponhamos, deste ponto aqui onde iniciou, até aqui, medida no plano é uma. Agora, se nós formos medir, levando em conta a altitude, ela muda. Como que nós vamos obter a altitude de um vértice? No processamento, aqui é um exemplo de um processamento no Topcon Tools, nós temos aqui as altitudes. E quando for obter através de posicionamento por geometria analítica, que seria para a obtenção dos vértices virtuais, não tem como, porque se ele é virtual, nós não temos o levantamento dele. Mas ele é originado de coordenadas levantadas. Então, a partir de vértices posicionados de forma direta. Então, a partir de vértices levantados em campo, que nós vamos obter os vértices virtuais, que seriam através de paralelas e intersecção de retas. Se for paralela, o que diz aqui na norma? Ele não cita paralela. Ele diz o seguinte, que na impossibilidade de obter esses valores, deverá ser atribuído a cada um o valor da altitude média dos vértices utilizados como referência para essa determinação. Portanto, como na paralela nós não temos como fazer esse cálculo médio, então nós usamos os mesmos sigmas e as mesmas altitudes dos vértices de origem. Então, aqui, o A, o B e o C são os vértices de origem. A linha B' e C' são os vértices originados, que serão os virtuais. Então, eles terão as mesmas altitudes, mesmos sigmas destes vértices originais. E já no problema de intersecção, nós faremos uma média dos 4 para obter a altitude e os sigmas. Bem fácil. E ainda há muito engano, porque várias pessoas ainda acham que vértice virtual não tem altitude. Tem altitude sim. E eu vou trazer para vocês que é um dos motivos também, né, um dos motivos de advertência de altitude quando se trata de vértices virtuais. Ninguém é obrigado a saber, mas a gente é obrigado a ir atrás de saber qual que é o correto. E se errou, todo mundo erra. Não pode ficar persistindo naquele erro achando que a gente está correto. Altitudes em vértices virtuais. É uma das principais dúvidas. Eu vejo muito pergunta em grupo. Vértice virtual tem altitude? Tem altitude, sim. É claro, acabei de falar. Na própria norma, no próprio manual, diz isso, que tem que ter essas informações. Altitudes em estradas, porque às vezes a estrada ela é praticamente reta, né? Assim, mas nem sempre é. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você faz um levantamento e vai dar esse offset. Muito cuidado. Altitudes em gel certificados pelas primeira e segunda normas. Por quê? Porque elas não têm no disponibilizador de coordenadas os valores das altitudes e nem dos sigmas. Bom, mas os sigmas não tem problema, porque você está conferindo, se não foi você que fez, você estará conferindo o levantamento e você usará os seus sigmas. E se você não possui uma maneira de conseguir as altitudes com o colega que certificou, porque às vezes ele não está disposto a fazer essa camaradagem, informar de te passar o levantamento, e você não tem como solicitar no INCRA, mas normalmente o INCRA fornece, e eles têm até boa vontade para fornecer os dados imóveis certificados. Então, neste caso, você já teria como obter as altitudes. Mas como você tem que conferir o gel do colega, não precisa nem de você correr atrás dessas altitudes. Você pode usar as altitudes
do seu levantamento, assim como os sigmas também, porque você não é doido de pegar um serviço de um colega, que mesmo que seja o seu melhor amigo, mesmo que seja o seu irmão, mesmo que seja o seu pai, e usar, porque todo mundo é humano e todo mundo é sujeito a erros. E então você tem que fazer essa conferência. Diferença de área e desmembramento, ocasionada por quê? Em função da altitude. Nós estaremos falando isso no próximo vídeo. Como sair dessa situação constrangedora perante os cartórios. Devo usar as altitudes certificadas mesmo estando com grande diferença? Essa dúvida tem muito, tem bastante. Você já deve ter visto ou deve ter passado por essa situação. Quando você vai certificar, você faz tudo bonitinho e esquece que você tem que comparar as altitudes. Muita gente fala, mas não é só as coordenadas. Gente, são coordenadas tridimensionais. Se elas são tridimensionais, se elas são UTM, planas, você vai conferir as coordenadas, sim, né? Mas somente o par de coordenadas. Mas se elas são tridimensionais, então elas são três. É latitude, longitude e altitude. Então não é só latitude e longitude que você vai conferir também a altitude. Então, se está com diferença, é claro que o sistema vai acusar. Por quê? Porque ele está fazendo essa varredura nas coordenadas. Então, se está fora, ou não existe, pelo menos eu nunca vi, na norma algum lugar que fala especificamente na curácia da altitude, mas como ele não fala e como ele não distingue, então considera-se também que a curácia seja 3 sigmas para as altitudes. Se alguém souber de algo diferente, pode me falar que a gente vai atrás para saber, tá? Então tem muitas, eu mesmo passo demais por isso, quando eu estou contando processo de gel, quando vai fazer o teste ou quando baixa as geometrias, eu já costumo conferir antes para evitar aquele tanto de problema que tem em relação às altitudes. Então, você vê se está dentro da curácia ali. Se estiver, tudo bem, você é obrigado a usar a altitude dele, que está certificada. E se não há, não tem, na próxima aula a gente falará sobre isso. Aula não, no próximo vídeo, isso não é uma aula, né? Por que tantas advertências em função de altitudes zeradas? Meu Deus, por que você acha que acontece isso? Comente aqui no vídeo. Você acha que porque o profissional não sabe que tem que usar altitude? Onde será que ele não leu isso na norma, que não precisa de usar altitude? Será que existe altitude zerada? Aqui em Goiás tem um analista que, quando ele encontra altitude zerada, ele diz assim que em Goiás não existe altitude zerada. E em quase todas as advertências dele, ele fala isso, olha, estou dando advertência, porque você usou altitude zerada e aqui em Goiás não existe, pelo menos por enquanto, altitude zerada, altitude zero, né? Não altitude zerada, altitude zero. Então, muitas advertências, nós vamos dar uma estudadinha nelas para evitar erros. Pessoal, se não conhece os nossos cursos, entre na nossa plataforma, tgrtreinamentos.eadplataforma.com, conheça os nossos cursos, todos atualizados. Temos cursos que falam sobre georreferenciamento, CCIR, TR, cadastro ambiental, usucapião, desmembramento, remembramento, CGF, enfim, entre lá. Se você tiver gostado desse vídeo, divulgue para os seus clientes, para os seus colegas, clientes para quem monta gel, por exemplo, às vezes passa por isso, né? E fala para o proprietário que está com diferença, o que é que ele faz? Ele fala, não, pode usar do outro, não tem problema não. E ó, isso dá uma fria danada, né? E lá na frente, né? Às vezes não no momento, mas lá na frente. E comente, se você tiver material, mande pra gente. Como você percebeu, a gente preserva tudo, preserva nome, CPF, situações. A gente conta o milagre, mas não conta o santo. E esse é o material de vocês que faz engrandecer o nosso conteúdo. Então, até no próximo, que serão somente 2, que estaremos já trazendo fatos concretos. Até lá, um abraço, um beijo no coração de vocês.